Muito boa noite, senhoras e senhores. Começando mais uma noite de quinta-feira para a gente fazer uma aula bem bacana aqui. E hoje o Evandro Soares está aqui com a gente para poder falar um pouquinho sobre e passar um pouco do conhecimento dele. Eu acho que é um conhecimento bem antigo esse, né, Evandro? É um conhecimento aí que o Evandro já domina há muitos anos. Isso aí é o princípio de tudo aí do 2MV. É ou não é, senhor Evandro? Boa noite, tudo bem por aí? Fala, galera, boa noite. A gente está voltando lá para 2015, primeira coloração na plataforma da Nelogica. Mais ou menos isso, hein? A gente está lá para 2015, um conteúdo que vem sendo usado desde 2015. É sempre bom reviver, né? Relembrar. É isso aí. Deixa eu dar um panorama aqui para o pessoal do que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho de Renko. Então tem muita gente que às vezes está chegando, está vendo que o 2MV trabalha com Renko, mas não conhece, não sabe utilizar o Renko. Às vezes tem uma dúvida danada, né? Fica naquela coisa assim, mas qual seria o Renko que seria o equivalente a um gráfico de X minutos, né? Sempre tem essa comparação. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre Renko. Vamos falar também sobre o indicador. Acho que tem alguma coisa fazendo o áudio aí, Evandro. Mas vamos lá. Vamos falar também sobre um indicador que está disponível gratuitamente em todas as plataformas do Profit, que é o 2MV padrão. Ele é de graça, não precisa pagar nada, não precisa assinar nada, está lá para ser usado. Mas às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, não sabem como utilizar, e aí é que entra o Evandro hoje. O Evandro vai mostrar para a gente como é que ele faz isso. Antes de mais nada, deixa eu dar uma boa noite aqui para a galera que já está acompanhando a gente no chat. Tá lá batendo cartão aqui com a gente. Olha só, o Wellington, o Maicon, o Edmilson, o Murilo, o Léo, o Paulo, o Gilson, o Maicon, Jorge, Luciano. A Luana está aqui também. Sejam todos bem-vindos. E bora lá, Evandro. Vamos. O que você está tomando aí? Conta pra gente, Evandro. O que você está bebendo? Tem álcool ou não tem álcool nesse negócio aí? Qual que é a cor do game? Verde. Verde é game. Aí, pronto, Schweppes, pronto. Agora só falta Schweppes patrocinar a gente aqui. Mas vamos lá. Evandro, conta aí pra gente. Você quer que põe sua tela aí na... Peraí, a gente já coloca, 2 minutinhos. Tá bom, então tá bom. Galerinha, então, manda bala. Acho que todo mundo que está aqui, pelos nomes que eu estou vendo, já conhece de longa data que a gente vai falar. Mas a live vai ficar gravada, tá? Então a gente vai primeiro dar uma relembrada no que é o gráfico de Renko, tá? Aí a gente vai falar de padrões para tomada de decisão de compra ou de venda e a gente vai falar da metodologia, né? Então, bora lá, vamos falar um pouquinho nós vamos passar por uma teoria de Alexander Elder, né? Então nós vamos falar um pouquinho também de triple screen e, sem modéstia, se fizer direitinho, dá uma taxa de acerto acima de 73%. Tá? Isso já é testado, comprovado, já usa isso há muito tempo. Então, ainda tem muita gente que está patinando no ganho e devolve. A gente vai ter uma aula hoje de como operar uma metodologia gratuita com uma taxa de acerto acima de 70%. Então, fica o vídeo gravado para a galera, fica ao vivo para quem está aqui. E toca a tela aí, Gil. Vamos para cima, arrasta para cima, que não tem mais. Vamos lá, então. Peraí. A tela do Evandro está aí. Mas, Evandro, peraí, cara. Não tem nada na sua tela? O que são esses boxes aí? Começa a explicar para a gente aí. Vamos lá. Galera, gráfico de Renko, para quem nunca ouviu falar, é um gráfico atemporal, tá? É um gráfico que não leva na sua formação minutos, segundos ou horas. Ele leva deslocamento de preço, tá? Então, definindo o tamanho do seu box de Renko, ele vai ter um número X de preço, e se o preço não superar essa amplitude, não vai formar box, tá? Simples assim, mas vamos ver isso aqui na tela. Pra vocês terem uma noção, na tela, a gente está usando aqui um Renko de 100R, equivale a um corpo real, equivale a um box de 500 pontos, tá? Porque o índice anda de 5 em 5, então vezes 100, a gente está falando aí de 495 pontos, mais o tick de fechamento do box. Então, pra vocês terem ideia de quanto o índice está andando, cada box desse aqui são 500 pontos. Tá? Então, vamos aumentar essa brincadeira aqui. Se comprasse aqui e andasse aqui, nós estamos falando de 1.500 pontos. 3 boxinhos.
Tá? Mas a questão não é essa, a gente vai ver isso mais ali na frente. Agora, se eu falei que nesse exemplo de um box de 100R equivale a 495 mais um tick de fechamento, tem uma pegadinha aí, tá? Ou não é uma pegadinha, tem uma característica técnica. Daqui até aqui tem 100 R's, 100, né, Rencos. Só que para ele fechar a confirmação desse bloco e iniciar este outro bloco, ele tem que limpar todas as ordens, ou seja, no livro de preço, no livro de oferta, ele tem que consumir toda a liquidez do exato preço que vai fechar este box de 100R. Então, se ele bater no 100R, o preço bate no 100R, você falou, vai fechar o Renko, e ele voltou, ele só vai confirmar o fechamento do box do 100R neste nível de preço se ele agredir, que é o famoso bid ask. Se ele consumir o lote e dar um tick, dar uma beliscada, consumir um lote do próximo tick de preço. Tá? Então, é uma característica da Nelogica, tem outras plataformas que não é assim. Tá? Por isso que o gráfico de Renko da Nelogica ele é mais seguro, porque além dele pegar a amplitude do deslocamento do preço, ele pega também consumo de liquidez. Então, se você está trabalhando com um fechamento de Renko numa região muito importante de defesa de briga, alguma coisa assim dos players, cara, você vai perceber até no gráfico de Renko que ele bate ali e volta, bate ali e volta, bate ali e volta. Você fala, opa, você já fica de olho. Tá? Porque como ele é atemporal, ele pode demorar um pregão inteiro para formar um box de 100R. Se o mercado ficar lateral e não andar 500 pontos, ele vai ficar balançando até o final do pregão e não vai formar um box. Porém, você consegue ver também no visual que nível de preço a galera está brigando. Então, você também pode, com isso, ou ajustar o teu Renko, ou simplesmente trabalhar também como suportes e resistência. Que mais na frente, em outros bate-papos, a gente vai ensinar vocês, como o Gil comentou, trabalhar a amplitude do Renko. Qual o melhor tamanho de Renko para eu usar para tal ativo? Para você permitir filtrar a volatilidade. Por que eu estou falando isso? Porque o Renko, ele não lateraliza. Tá? O gráfico de Renko, ele não faz isso aqui. O gráfico de Renko não faz isso. Opa. O gráfico de Renko, ele não tem essa característica. Vamos apagar esses dois caras aqui. O gráfico de Renko, ele não faz isso. Tá? O gráfico que faz isso é um gráfico de pontos. Tá? O gráfico de Renko não faz isso. E o que difere o gráfico de Renko para o gráfico de pontos? A construção é a mesma. Tá? A diferença é que o Renko ele é feito para filtrar a volatilidade. Então, se não tiver deslocamento de preço, ele não vai formar box. Ele vai ficar parado. O gráfico de pontos, que tem a mesma construção técnica de formação de box, só que ele não tem a trava. Então, o que ele faz? Se formar o box de Renko e voltar o preço, e o mercado ficar trabalhando dentro desse box de Renko aqui por 1 hora, toda vez que ele der aquela violinadinha e voltar, ele vai lateralizar. Porque no gráfico de Renko, ele só vai formar o próximo box se o preço deslocar 500 pontos a mais. E, enquanto isso, o gráfico de pontos, ele pode dar uma deslocadinha aqui de, sei lá, 10, 15 pontos e voltar. Deu 10, 15 pontos, voltar. Ele vai formar, ele vai lateralizar nesse range aqui, ó. Toda vez que violinar der a formação do próximo box e voltar, embaixo der a formação do próximo box e voltar, ele vai lateralizar. Tá? Então, um mostra a região de consolidação e não filtra a volatilidade. Ele mostra que em região de briga
de defesa, ou seja, a região de volatilidade entre comprados e vendidos, ele vai consolidar. E o gráfico de Renko não consolida, ele só pega a tendência. Por isso que eu vou mostrar para vocês como trabalhar com 3 tempos gráficos. Para quando o mercado não tiver mais força tendenciosa, que ele começar a dar uma exaustão, a gente vai pegar isso num Renko menor. Tá? Então, vamos começar a brincadeira. Então, já entendemos que Renko é um gráfico atemporal, já entendemos que o Renko não consolida e que o Renko é um gráfico seguidor de tendência. Tá? Essas são as 3 principais características do gráfico de Renko. Agora, eu já ouvi falar nos vídeos aí do 2MV que a metodologia 2MV padrão, ela é um box branco e 2 verdes para eu entrar na posição. Ela é um box branco e 2 vermelhos para eu entrar na posição. Tá? Por que disso? Não é aleatório, tem um porquê. Tá? E eu vou explicar isso agora. Deixa eu só pegar um gráfico de Renko. Deixa eu ver se eu tenho aqui no gráfico ou se eu preciso de um tempo menor. Tá? A gente tem aqui. Que vai dar para mostrar. Por que a gente fala que na metodologia padrão, que é uma metodologia gratuita, sem filtro, a gente considera um box branco e 2 vermelhos para começar a pensar em vender e um box branco e 2 verdes para a gente começar a comprar. Box branco, alerta, atenção, se prepara que pode dar um padrão de compra ou um padrão de venda. Pela construção do Renko, tá? Então, vamos pegar esse exemplo aqui. O Renko, como vocês podem ver, ele é um gráfico direcional. Então, fica muito fácil vocês também fazerem um negócio chamado trailing stop, que é movimentando o seu stop conforme os boxes vão se formando. Que também é sugerido pelo 2MV que você tenha um box no terceiro box. Então, se você, vamos pegar um exemplo aqui, se por algum motivo você vendeu esse box de reversão aqui, aí o preço caiu, É legal que você coloque o seu stop do terceiro. A partir do momento que ele vem, você vem baixando. Sempre 3 boxes atrás, em qualquer Renko que você está usando. Por quê? Por causa da construção que é feito na anelógica. Olha o tamanho desse pavio. Eu deixei o pavio habilitado de propósito. Como que você habilita o pavio? 2 cliques em cima do tijolo, vai abrir a janelinha de propriedades, esta janelinha aqui, ó, e você coloca Candle, porque ele vem no automático. No automático ele vai ocultar o pavio. Então, coloca Candle, ele mostra o pavio. E você vai conseguir visualizar o porquê do stop ou do trailing stop de 3 para 1. Ó. Esse box, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a cor nele. Vamos colocar a cor padrão, tá? Negativo vermelho, cor padrão da plataforma. Ó. Vermelho. Ó, 13 minutos, 15 minutos de live, 10 minutos falando. Tem muita gente que não ensina isso em curso nenhum, né, Gil? Isso é verdade, hein? E outra, e tem mais uma coisa que eu tô aqui esperando para você falar, que eu sei que daqui a pouquinho você vai falar, que é assim, a gente está pegando conceitos clássicos, como Alexander Elder, Triple Screen, que todo mundo fala disso de Candle, mas a gente vai estar trazendo isso de uma forma mais filtrada para Renko, né? Porque o Renko é bem mais filtrado do que o Candle. Então, tem uma grande vantagem aí, coisas que poucas pessoas utilizam, que tá tudo na faixa aí, né, Evandro? Manda bala. A gente literalmente vai mostrar o pivô que funciona. Isso aí, vamos nessa. Então, mas a gente chega lá, mas vamos construir o raciocínio aqui. Então, pessoal, ó, coloração normal, tá? Box de alta branco, box de baixa vermelho. Não tem nenhuma coloração. É gráfico seco, gráfico limpo. Esse box, beleza, vendido. Agora, se você vendeu aqui, opa, vamos fazer vermelho. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se você, por exemplo, cismou de esperar, aqui foi um branco, 2 vermelho, mas se você vendeu o terceiro aqui, ó, beleza, o trade deu certo.
Porém, olha o tamanho desse pavio. Lembra que eu falei que cada corpo real tem 500 pontos? Ou seja, é um balancinho de 1000 pontos. Tá? Por isso que a gente fala de um box branco e 2 vermelho. Tá? Por quê? Vamos tentar ilustrar isso aqui. Ó, se esse aqui fosse o box branco, vou até pintar de preto aqui. Ó. Vamos ilustrar esse exemplo. Se esse fosse o box branco e 2 vermelhos, tá? Você não pegaria esse violino. Ou, deixa eu apagar, eu ia deletar isso tudo. Ou, na pior da situação, esse cara de cima fosse o box branco, e você entrou vendendo aqui aonde eu falei, né, onde a gente indica, por que a gente fala que o stop é em cima do terceiro? Tá? Não estou falando que você tem que operar com stop de 1.500 pontos. Tá? Por que tem que operar um box de terceiro? Porque você vai falar para mim, mas Evandro, peraí. Se esse preço passou para cima desse corpo real, ele não deveria formar um box verde? Sendo que ele bateu aqui no corpo real, ó. Lembra que eu falei que ele tem que consumir todas as ordens? Ele chegou a ficar verde em algum momento, balançando. Porém, ele bateu na amplitude do 100R, só que ele não teve força de continuar, não consumiu todas as ordens e voltou forte na tendência. A tendência já era de baixo. Isso aqui dá muito stop técnico na galera. Tá? Então, a construção do box de Renko no Profit, ela pode ter um movimento sem confirmação de 2 boxes. Se ele desse um tiquezinho para cima, beleza, ele ia fazer isso aqui. Aí ele ia ficar o rabicho para baixo e ia fazer um box aqui de reversão. Ia ficar aqui um rabichinho, um paviozinho para baixo, só que ele não consumiu. Tá? Então, é fácil de fazer um trailing stop. Por quê? Porque você sabe que ele tem, e é normal, tá? É normal e comum você achar movimentos que dá exatos, vou fazer meio no olho aqui, ó, que dá exatos ou quase exatos box de 2 e volta na cara, porque é a briga entre a volatilidade, aonde o comprador está defendendo a agressão vendedora, ou é o que vocês conhecem na literatura clássica, ponto de reversão, ou é um ponto de suporte, um ponto de resistência. Então, como o Renko é atemporal e na construção a gente tem que levar em consideração no nosso operacional que o meu balanço, essa é a palavra correta, o meu balanço para definição do movimento, se continua na tendência ou se vai reverter, é de no mínimo 2 boxes. Evandro, dá para a gente concluir o seguinte, se a gente colocar um stop, independente do Renko que a gente está usando, né? Se eu colocar um stop de menor do que 2 box, às vezes eu vou tomar uma violinada e nem formou um box contra. É isso que vai acontecer. Sabe que sensação que você vai ter se você começar a fazer isso? Que tem uma câmera ali te filmando. Você entrou na operação, o mercado vem e te estopou. É isso aí. Tá? Por quê? Porque você está operando... Lembra, o box de Renko ele é feito para filtrar a volatilidade. Se você não está respeitando a formação técnica do gráfico, que isso quase ninguém explica, você está entrando dentro da volatilidade. Porque você não vai conseguir precificar os sinais. Ele vai lá, te stop e volta. Aí você vende o fundo, ele volta, te stop. Tá? Então, tecnicamente, quando você entende a formação do gráfico, visualmente você já tem uma proteção. Você fala, não, eu preciso me posicionar sempre no terceiro box. Até nisso, a nossa metodologia do SMB Force, a saída automática, no terceiro box ela fica cinza. Box cinza. Saída, inclusive, para quem usa lá, por exemplo, no robô, tem a saída pelo box cinza. Tem saída pelo stop ATR, por high-low, tem vários tipos de saída. Mas tem a saída pelo box cinza. E o box cinza sempre vai se formar 3 box contra, né? Se andar 3 box contra, ele faz a saída. Por que não 2, né? Por conta disso que o Evandro está colocando, essa proteção aí. Legal, Evandro. Boa.
Tá? O Michael falou que não estava entendendo e agora já está fazendo sentido aí para ele. Beleza. Vai fazer mais ainda. Tá? A gente tá falando só da formação técnica do gráfico de Henkel. E não perguntem isso para o suporte técnico da Nelógica. Tenho quase certeza que eles não vão saber te responder no primeiro de bate-pronto. Eles vão consultar os especialistas. Tá? Então, 2MV pioneiro nesse gráfico. A gente que lá atrás pediu para a Nelógica colocar. Eu já usava Henkel no MT4 em Forex. A gente já usava MetaTrader 4 com gráfico de Henkel. E ficamos em cima da Nelógica. Constrói um gráfico de Henkel assim, 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 assado. Os caras pesquisaram, demorou um tempo. Entrou na plataforma e o 2MV começou desde o primeiro dia do gráfico na plataforma. Tá? Então, a partir do momento que a gente entende a construção técnica do gráfico, como ele se comporta, a gente começou a desenvolver o quê? Um operacional em cima disso. Eu já tinha uma ideia de um operacional por usar o gráfico de Henkel no Forex e estudando análise técnica clássica de padrões de reversão. O Harami de alta, o ponto de reversão, o inside candle, e aí vai, né? A gente vai adaptando para o gráfico de Henkel. Basicamente, vocês vão ver que tem a foto nossa em algum lugar aí, a gente até fez uns stickers uma época. Galera, ó, vou fazer com 2. Lembra 2MV? Ó, W torto e M manco. São só as duas figuras, tá? A gente vai procurar, na foto é assim, ó, o W e o M, tá? Basicamente, em qualquer tamanho de Henkel. W torto, ó, a gente procura duas figuras. A gente tem uma variação, isso é coisa de aula, hein? A gente tem uma variação de M, vamos começar pelo M. O M manco é o ponto e vírgula, é uma das figuras mais fortes. Que, traduzindo para análise técnica, a gente está falando de uma falha de topo. A gente tem o M manco, a gente tem o M normal, que é topo duplo. A gente tem o M que o Gil gosta, que não deixa de ser um topo duplo como uma falha de pivô, que é um Fibonacci. O M fez a retração, testou o topo e falhou e fechou, entregou, né? A famosa perdeu a cunha, veio para o Fibonacci. Então, basicamente, são só esses 3 padrões que a gente busca para entender. Ele está com falha de topo, ele está com topo duplo, ou ele marcou o topo, fez um pivô e falhou o pivô de alta. A mesma coisa no fundo. A gente tem o W torto. Vamos fazer de outra cor? A gente tem aqui o W torto. Fiz ao contrário, então não vou fazer de vermelho, não. A gente tem o W torto. Então é M manco e W torto. Por sinal, olha ele aqui, ó. E o trade é o fechamento. Lembra da lackline? Ombro, cabeça, ombro, que a gente opera a linha do pescoço? Olha aí. 500 pontos cada box, tá? Faz a conta aí. Nós falamos, acho que mais de 5 mil pontos. Tá? Então, W torto. Opa, falhou o mouse. Fundo duplo. Pivô, Fibonacci, veio para romper, falhou o pivô. Ponto de reversão. Falha de fundo. Falhou o pivô. Tá? E depois, teste de Fibonacci, W torto. Ou seja, falha de fundo com pivô de confirmação. Basicamente, e aqui também, né? Quem faz aqui, volta para a retração de Fibonacci, segura na linha do pescoço e volta. Olhando só esse padrão no gráfico de Henkel, em qualquer Henkel, a taxa de acerto de vocês vai lá para cima. Mas a gente vai facilitar ainda mais a vida de vocês. Tá? Ô, Guilherme, deixa eu aproveitar. Teremos 2MV Force para MetaTrader 5. Cara, o 2MV é desenvolvedor exclusivo. Não exclusivo, mas
Qual que é a palavra certa, Gil? É exclusivo. A gente tem exclusividade com os produtos da Nelogica, né? A gente só pode desenvolver para Nelogica. Não vou mentir. Antes de ser exclusivo, a gente tinha para o MetaTrade, para o ProTrade e para a Nelogica. E estava negociando para o Trade. Nas 4 plataformas, todas as metodologias do 2MV estavam sendo desenvolvidas. E a gente fechou com a Nelogica. Né? Então, só vai ter para Nelogica. Enquanto o nosso contrato permanecer, só teremos Nelogica. E a escolha também... E a escolha foi porque a característica do renko da Nelogica, né? Porque tem outras plataformas que o renko é calculado de forma diferente, então o da Nelogica é mais interessante, estabilidade da plataforma, tem uma série de coisas aí, né? Então, assim, para quem opera, por exemplo, cripto, dá para usar o Vector da Nelogica, né? Mais para frente... O padrão está lá no Vector, o M-Mant e o W torto está lá no Vector, e dá uma baita grana em cripto, porque é mais volátil. Desculpa, Gil, te cortei. Terminei. Não, e eu ia falar aqui, e mais para frente, aí, quem sabe, tem projetos até de Forex, né, da Nelogica também. Mas, enfim, o que temos hoje é mercado nacional através do Profit, tem o mercado de cripto através do Vector, e o 2MV está nas 2 plataformas. Então, o 2MV padrão está aí gratuitamente, nativo na plataforma, não tem que importar, fazer gambiarra nenhuma, é só ir lá no inserir indicadores e tá lá. E o Evandro vai mostrar isso daqui a pouquinho. Continua sua aula aí, Evandro. Chegar lá. Então, a gente já entendeu para que serve o gráfico de Renko, como o gráfico de Renko funciona e quais são os padrões que mais têm taxa de acerto para se operar. Mas a gente tem uma citação de um cara, por sinal eu gosto, li alguns livros dele, que é o Alexander Elder. Então, todo o meu estudo lá na origem, na análise técnica, quando eu ficava no ganha devolve, quando eu seguia a sala, né? Como todo mundo inicia no mercado financeiro, eu gostei muito da literatura dele. A gente leu outro, né? A gente leu Teoria de Dow, contar ondinha, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. A gente leu tudo que vocês podem imaginar e que acredito que vocês estejam lendo, né? Ondas de Elliott, Teoria de Dow, Fibonacci, Oliver Vélez, Alexander Elder, que a gente foi lendo. E aí foi. Se a gente falar que a gente continua lendo, eu pelo menos vou falar que eu estou mentindo. Cansei de ler análise técnica, agora eu estou enfiado em outras coisas. Mas assim, a do Alexander Elder me adaptou muito bem com uma coisa chamada filtro de volatilidade. Porque vamos pensar, se eu tenho um padrão que eu confio, tá? Vamos lá. Se eu aqui tenho um padrão que eu confio, eu só compro quando eu ver uma figura de W ou, prioritariamente, um W torto com um pivô. Isso aqui já é um Alexander Elder. Porque esse pivôzinho aqui está sendo formado lá no tempo menor. Então, se eu estou com um gráfico grande, que cada box tem 500 pontos, não dá para operar isso no day trade. Eu não vou aguentar balanço de 1.500 pontos para operar um day trade. Para respeitar a regra do gráfico, pôr o meu stop no terceiro box. Tá? Porém, esse cara é o que eu chamo de rencão. É o pai da criança. Esse cara, ele não mente. Por quê? Porque o mercado tem que, para começar a tentar mudar o comportamento, no mínimo o mercado vai ter que andar 1.500 pontos. 1.500 pontos, quando a gente começa a entender o que é o mercado Brasil, 1.500 pontos é um dia, é um day trade do ativo que a gente está analisando. Ou seja, 1.500 pontos é um pregão de meninas. Então, para esse gráfico mudar o comportamento, formando a figura, não é que ele não possa cair 1.500, não. Ele tem que, beleza, vir em tendência de baixa, subiu aqui 3.000 pontos, mas não fez a figura. Opa, voltou para a tendência de baixa. Legal, voltou para a tendência de baixa. Falhou o fundo e me deu o padrão. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 2.500 pontos. Se contar aqui de baixo, 6. 3.000 pontos, 1, 2, 3, 4. 2.000 pontos, 1, 2, 3, 4, 5.
2.500 pontos. Para eu conseguir pegar um movimento direcional. Então, por isso que eu falo que o rencão tem que ser um gráfico pesado, um gráfico sólido. Que quando você procurar a figura de reversão, é quase um swing trade. Por quê? Porque você vai ter várias oportunidades ao longo da sua análise de uma perna dessa de queda. Ou vamos pegar o exemplo deste padrão aqui, ó, de alta. Você vai ter vários day trades aqui dentro. Você vai ter vários day trades aqui dentro. E dentro de cada day trade, você vai ter lá no tempo menor, ou no renco menor, outro W torto, onde você vai conseguir extrair a melhor taxa de acerto. Tá? E isso a gente vai ver agora. É isso que eu vou traduzir para vocês, um conceito do Alexander Elder. Tá? Então, rencão, o gráfico da tendência. Para qualquer ativo, tá, pessoal? Qualquer ativo. Nós estamos trabalhando com 3 gráficos de renco. Triple screen, 3 gráficos em time frames diferentes. Tá? Então, assim, eu gosto de usar a fração de 3. Então, se eu adotei para mim que o 100R é um gráfico legal para operar o índice, eu vou trabalhar com um gráfico aqui perto de 3. Então, por exemplo, 100 dividido por 3 dá 33. Eu não vou usar 33, pus 35. Posso usar o 30. Tá? Posso usar o 30, posso usar o 35, porque eu não estou preocupado com o box do renco. Estou preocupado com o M manco e o W torto. Tá? É um pouco diferente. O box do renco, para eu comprar ou vender, a coloração vai me dizer. Mas no gráfico seco, como ele está aí, eu estou preocupado com o padrão gráfico. Por isso que a coloração vai ser a última coisa que a gente vai colocar. Então, seria algo assim, Evandro? Por exemplo, box branco e o colorido lá, ele vai acontecer várias vezes, né? Em vários momentos. Mas para a gente poder filtrar e saber assim, qual é o melhor ponto para a gente entrar, né? Qual é o box branco que vale a pena a gente entrar? Então a gente faz primeiro essa leitura do triple screen aí, dos Ws mancos e Ms tortos aí que o Evandro está mostrando, para depois refinar, né? É isso aí? É isso aí. E vamos colocar uma seta aqui para facilitar. Vamos pegar desse padrão aqui, ó. Tá? Esse padrão aqui. Olha esse W, onde ele é lá no 100R. Ó, só um pavio. E eu tenho um W aqui no gráfico intermediário. Não tem correlação de tempo, mas seria a mesma coisa que eu fazer para vocês que estão estudando, gráfico de 5 minutos, gráfico de 60 minutos, gráfico do diário. Tá? Não é isso, mas assim, só para você não ficar perdido no conceito, que a gente, alinhamento de fractais, né, triple screen, usa o 5 com 60, que o fractal funciona, usa o 60 com diário, é muito comum. Se você quer ser agressivo, usa o 2 com 15, o 3 com 15. Então, assim, é a mesma coisa, só que tirando minutos do jogo. Tá? Então, eu coloquei uma seta aqui para facilitar. Estou analisando esse cara aqui. Esse cara aqui. Que esse cara aqui, eu posso comprar ou nesse rompimento, ou comprar a virada do box, que o meu primeiro alvo, lembra da linha do pescoço? Se eu comprar aqui o meu primeiro alvo, é o fechamento, a formação do W. Peraí, deixa eu tirar esse vermelho daqui. Então, o meu range operacional, no visual, tá? O meu range operacional para compra é esse cara aqui. Tá? É esse cara aqui. Aqui nós estamos falando de um gráfico de 35R. Cada box tem 200 pontos. 175 pontos. Nós estamos falando de 1, 2, 3, 4 boxes. 500 pontos. Esse W, essa figura de alta, ó, é um pavio. O rencão, quando ele deixa pavio, por ser um gráfico muito sólido, quando ele deixa o pavio, pode olhar no seu gráfico aí, pode olhar aqui, quando ele deixa pavio, ele entrega um corpo real.
Então, olha esse corpo real. Se esse W é só o pavio, porque esse pavio tem mais de 500 pontos. Aqui a gente contou os boxes, tem 500 pontos. Então, esse W é só a indefinição do rencão. Você ganhou 500 e ele vai entregar no mínimo mais um box. Você tem mais 500. E aonde você pode entrar nesse movimento e ainda tentar refinar o próximo movimento? No time frame ainda menor. Vamos voltar, vamos pôr a setinha aqui para a gente ver. Da setinha. Setinha tá longe, hein? Ó, vou deixar assim, vai ficar fácil. Evandro, talvez caia a ficha para quem é bem iniciante, quando a gente fala lá na live da manhã, né? Todos os dias lá às 8 horas a gente está lá falando assim, olha, quer filtrar ruído, tem que subir o renco. Quanto maior o renco, menos operações vão acontecer. Você filtra o ruído. Tá aí, ó. Olha só o que o Evandro está mostrando. As setinhas verdes dos 3 gráficos, para quem não se tocou ainda, é exatamente o mesmo ponto. Só que você está olhando em rencos diferentes. Quanto menor o renco, mais ruído. Tem um renco intermediário e tem um renco grandão ali, ó, que parece que nem ruído tem, né? Parece que tem uma única tendência ali, né? Mas é porque, na verdade, cada box é bem gigantão e tem bastante variação de pontos ali dentro. E aí, vou colocar o fechamento do corpo real. Ó, então, a gente tem um padrão no tempo intermediário, ou seja, no tempo que você opera. Vou tentar deixar mais ou menos alinhado. Vou tentar deixar mais ou menos alinhado a linha amarela, só para facilitar. Então, eu já sei, o Evandro me deu a dica, que ninguém ensina nos cursos. Quando o rencão deixa pavio e volta, ou seja, o vendedor agrediu nesse exemplo, e o comprador falou, meu irmão, não passa. Você pode tentar, mas não vai passar. E o comprador jogou tudo para cima, ele vai entregar o quê? Ele vai entregar a exaustão da volatilidade. Ele vai entregar a liquidez que ele segurou. Então, os vendedores agrediram, os compradores seguraram e falaram, agora vocês vão tomar onda. Aquele efeito onda. A água veio, você segurou, ela vai voltar. Tá? Então, a água veio, você segurou, naturalmente ela vai voltar. Ele entrega um corpo real. Este corpo real, está aqui. Então, na briga entre vendedor agredindo e comprador segurando, deixou o quê? Vendedor bateu, comprador segurou. Vendedor bateu, comprador segurou. Te deixou um padrão. Quando te deixou um padrão, você já teve a chance de visualizar o movimento. Opa, tendência de alta. Meu rencão está mandando para cima. Você está vendo uma briga. Chegou um nível de preço onde os vendedores começaram a falar, cara, não é para passar. Mas a tendência é de alta. A gente opera um gráfico seguidor de tendência. Nessa briga, te deu uma oportunidade. Por um padrão que te ensinaram que ele é um padrão de continuidade ou de reversão. Se ele está no meio do gráfico, é um padrão de continuidade. Se ele está no fundo do gráfico, é um padrão de reversão. Tá? Agora, esse aqui é o fechamento do box do rencão. Você teve uma oportunidade de se pegar aqui desse segundo box, de garantir até o fechamento do box 850 pontos. Tá? E se ele lançar o outro box? Segue a tendência. Aí você tem mais 500 para cima. Beleza. Agora, e no ruído? Olha aqui como a galera que opera 1, 2 minutos é fácil de se arrebentar. Olha quantos movimentos falhos ele deu, pequenininho. Então, o gráfico do meio é o gráfico mais seguro para a gente procurar padrão. E a gente pode usar o gráfico menor para refinar posicionamento de stop ou, de repente, até operar o quê? Rompimentos, se estiver dando condição no gráfico do meio. Porque ele dá vários rompimentos falsos. Se você não conseguir enxergar aqui no gráfico do meio, aquele W ali, ó, existe. Tá? Aí, aqui vem uma outra teoria
que eu não gosto muito, mas eu vou mostrar aqui para vocês. 2MV não tem jeito, 2MV não sabe segurar conhecimento. Ó, se eu tenho, vamos seguir a corzinha, isso tenho certeza que muita gente que dá curso aprendeu com a gente, e tem muita gente que dá curso e não sabe ainda. Ele te enrola quando você pergunta, ele dá faz aquele embromation e passa, tá? É uma coisa chamada alinhamento de movimento gráfico, ou alinhamento de tempo gráfico. E isso é extremamente importante. Uma coisa parecida a gente vai encontrar em ondas de Elliott, que é contagem de movimento. Tá? O que eu estou querendo dizer? Mas esse Evandro está muito louco, ele tomou a Schweppes lá, parece que tomou caipirinha. Galera, para quem não conhece o Evandro, é assim que funciona, a gente não esconde conhecimento. Tá? Se eu já visualizei lá no meu gráfico intermediário que a figura está lá, se eu já visualizei que isso aqui é o pavio e meu alvo está aqui, e se eu já visualizei, agora eu vou trazer para a realidade de vocês, que esta perna pode ser um box de 60 minutos, e falaram para mim que o alinhamento é legal dos 5 com 60, o que é isso? Ondas de Elliott, alinhamento de fractais, correlação de médias, onda 1, 2, 3, A, B, C. Aí, eu só sei comprar pivô. Beleza. Você viu a figura do W. Você sabe que a alta taxa de acerto está até o fechamento do W. Vamos fazer de outra cor. Beleza. Você sabe que a linha do pescoço ou o fechamento do W é onde está a tua melhor oportunidade. Então, você vai concentrar os seus esforços em operar no renco menor, o fechamento, essa área verde aqui, o fechamento do W do tempo do meio. Porque se fechar o W do tempo do meio e confirmar o fechamento do box do renco grande, você vem nessa linha amarela. E se seguir a tendência, você estourou no norte. Você vai comprado até o fechamento do pregão. Agora, Evandro, eu já tenho dificuldade em achar o raiz do W no ruído. Eu escuto muito isso. Pô, mas ali no renquinho pequeno dá muito falso rompimento de W. Legal. Fecha um pouquinho a vista e opera pivô dessas linhas amarelas. Você tem a chance de fazer um trade nesse rompimento. Você tem a chance de fazer um trade nesse rompimento. Ou você pode ver um pivô menor ainda, porque dentro dessa perna, vamos aumentar esse espectro aqui, vai ficar ruim de ver, tá? Mas eu vou fazer, ó, nesta perninha de baixo, olha esse movimento aqui, ó. Você pode operar um micro pivô, tá? Dentro de um pivô maior. Isso a gente chama de onda 3 dentro de onda 3. Para quem nunca ouviu dizer, onda 1, onda 2, segura no Fibonacci. Onda 3, projeção de 100% da onda 1 é o alvo. E dentro da onda 3, a gente tem a onda 1, a onda 2 e a onda 3. E dentro da onda 3, eu tenho a onda 1, a onda 2, a onda 3. É a mesma coisa que eu mostrei para vocês. Alinhamento de movimento. E tudo isso o 2MV considera dentro da calibração dos seus indicadores. Por isso que a nossa metodologia é uma das mais copiadas e também uma das mais confiáveis em termos de metodologia gratuita na plataforma. Agora vai facilitar a vida de vocês. Deem um nó na cabeça de vocês. Para quem está na live aí, curso de alta performance, curso que vocês vão pagar caro para aprender metade do que a gente está tentando falar. Eu sei que muita gente não vai entender o que a gente está falando. Mas eu tenho certeza que o que a gente está falando é muito real. Então, peguem essa centelha de conhecimento e estuda. Estuda movimento, estuda a MapMan com o Gil, estuda a volatilidade, fica com o 2MV que vocês vão ver
que tem muito sentido num conteúdo gratuito que a gente está passando para vocês. Vai lá aí, Gil. Evandro, deixa eu aproveitar uma pausazinha aqui para a gente fazer algumas perguntas, antes de você voltar lá para o seu triple screen aí. Não, estou saindo dele, eu vou agora para padrão. Tá bom, vamos lá. Seguinte, o Arlir, acho que é assim que se pronuncia o nome, me desculpa se eu pronunciei errado. Arlir. Tem como aplicar o 2MV Profit no mobile? Ainda não, tá? Mas existe já uma sugestão lá na Nelogica. Para quem não sabe, se você for lá no menu Ajuda, Suporte, lá, acho que ali no Profit tem como você entrar numa central de sugestões ali, e ali tem algumas sugestões, entre elas tem essa aí que o pessoal já pediu, a Nelogica já está avaliando isso, é provável que entre mais para frente, tá? Não temos data ainda, mas é provável que entre também no mobile, ok? Mas por enquanto ainda não, Arlir. Que mais? Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer para o Evandro. Deixa eu só ver uma coisa aqui. É isso aí. O Santana está perguntando o seguinte: a leitura de um ativo sintético funciona do mesmo jeito no gráfico de Renko, long e short? A leitura do gráfico de Renko, sim, tá? Eu não sei qual é o ativo sintético que você está querendo falar aí, se são opções, se qual é exatamente o ativo. Se quiser descrever aí para nós, fica um pouco mais claro. Mas a leitura do Renko, o funcionamento do Renko, para qualquer que seja o ativo, é exatamente igual. É claro que cada ativo pode ter características diferentes, tá? Vai ter ativos que, de repente, podem funcionar assim com um nível de precisão, né, com uma taxa de acerto maior, os Ws e os Ms mancos, do que outros ativos, tá? Mas a leitura do Renko, sim, funciona para qualquer ativo. O que mais? Deixa eu ver aqui. Vou até colocar o dólar aqui, porque a galera gosta, só para eles entenderem, a WDO. Vai aí, Gil, manda aí. Não, beleza, tem muita gente aqui caindo fichas, tá, Evandro? Eu acho que tá caindo muita ficha pra galera. Muita gente falando assim, eu usava o 25R e não sabia o porquê, não estava entendendo o porquê que funcionava assim, né? O Ricardo aqui também tá fazendo elogios aqui, né? Que ele teve que se ausentar um pouco do mercado, mas recomenda o 2MV para todo mundo, né? Pode confiar, cair de cabeça. Legal, Ricardo, obrigado aí, tá? É isso aí. Então, tem uma pergunta do Murilo aqui também, Evandro. Evandro, esse rencão invertido segue a mesma tendência para venda? Você entendeu a pergunta? Eu não entendi muito bem a pergunta. Sim. O box vermelho, pavio para cima, voltou, ele vai entregar um box vermelho para baixo. Perfeito. Então, agora entendi a pergunta. Ok, Murilo, tá respondido aí. Deixa eu reforçar uma coisa. Índice, eu gosto de usar a fração de 3 para 1. Dólar, ele é menos volátil que o índice, eu uso 2. Então, por exemplo, pegar aqui na tela 60R, estou fazendo aleatório, mas é um gráfico que eu uso. 60R, 30R, tá? 30R no gráfico do meio, e o 15R, tá? E o 15R, o tempo menor. Cara, eu saí porque eu escutei que alguém bateu na porta, na verdade abriu a porta da igreja aqui embaixo. Então, se começar a vazar um som meio de música... Não estamos ouvindo. Evandro, antes de você pular para aí, porque também já estamos com o tempo aí, né, já correndo, mas rapidinho. O Saulo está falando assim, que o que aprendeu com nós na última live já deu para fazer uma graça essa semana. E ele fica imaginando o que ainda tem para aprender no curso. Tá? Eu acho que o Saulo deve ter se inscrito no treinamento 2MV Máxima Performance, que quem tiver interesse está aqui no site. O site está aqui embaixo, tá? Entra no nosso site, 2mv.com.br, tem lá mais informações, tem a data, começa agora em abril, tá? Então dá uma olhada lá, tem todas as informações lá. E, Saulo, eu vou te falar o seguinte, põe um cinto de segurança na tua cadeira aí, cara, porque nas primeiras aulas com o Evandro aí, tem que estar de cinto, porque senão a gente cai da cadeira de tanta informação, e tanta informação que você vai falar assim, meu Deus, eu nem imaginava que isso funcionava assim. É ou não é, Evandro? É isso aí. Lembrando, estamos falando de uma coisa que a gente desenvolveu e usava em 2015. Há 7 anos atrás, e funciona até hoje. Perfeito. Manda bala. Desculpa te interromper aí. Manda bala, Evandro. Não, tranquilo, galera.
Para quem quer comprar dólar, tá aqui, não se aguenta de ver o dólar caindo. Olha aí na tela. Toda vez que deixa um pavio para cima e não deixa box de reversão, ele entrega um. Deu um box de reversão aqui embaixo. Olha a figura. Já fez o W torto? Pelo contrário, aqui está vindo um pivô para testar o fundo de novo. Lá no renquinho. É o cara aqui, ó. É o cara que a gente não leva muito em consideração. Agora, aqui sim. Então, olha o tempo que a gente vai precisar para o dólar fazer uma falha de fundo. E nessa brincadeira, ó, tá aí, ó, 60R. 60R, cada box tem 15 pontos, é isso? Porque o dólar é metadinha, né? Não, 30. Metade de 60 é 15. Tá bem. Isso que dá ficar aqui desde as 7 horas da manhã na cadeira. Eu acho que essas Schweppes que você está tomando aí tá batizada, mas tudo bem, vamos relevar, vai, vamos em frente. Então, cada corpo real aqui, 30 pontos. Não preciso nem falar. Olha como o Renko filtrou a volatilidade do dólar. Ele só marcou agora porque o dólar subiu aí 80 pontos. E não é nada. Se você é um amante do senhor Fibonacci, como o Gil é, ó, 50% está aqui. Nos 5 bola. Ele ainda pode puxar, voltar para fazer o nosso W torto. Então, se alguém falar que o dólar está em suporte para reverter, acho que não é bem o ponto ainda não, tá? Então, olhando pelo tempo gráfico, pelo triple screen, eu só vou começar a ficar confiante que o dólar pode reverter nesse cara do meio. Esse cara do meio. Até porque se amanhã o dólar subir reto, ele não fez o padrão. Beleza? Ele pode estar acionando um pivô ainda maior. Tá? Porque o padrão de teste de topo ou de retorno é no 5 bola, olhando o Fibonacci, bem claro, desta perna. Aí eu vou ter que ter onda 1, 2, 3, onda 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, olha como o movimento fica limpo. Mas vamos voltar lá para o índice. Foi só para. Eu só quis pôr o dólar, para vocês verem que a técnica é a mesma, os padrões são os mesmos, tá? E a coisa funciona. E olha quanto pivô de baixa, num gráfico de 15R, que são 7 pontos. Olha quantas entradas deu. Vamos até. Esse aqui merece até um. Esse aqui merece até um. Ó. Vamos pegar esse M manco aqui. Ó. 1, 2, 3. Operando só o rompimento de pivô, tá? Não estou nem olhando o 2MV padrão, que vai otimizar ainda mais a sua entrada. Tá? Ó, só olhando o rompimento de pivô. Ó. Para quem não conhece pivô, é isso aqui, tá? Essa figura aqui. Para baixo ou para cima, essa figura aqui. Ó. Não precisa nem falar que o Rencão manda na parada. E se você olhar... Dica. Não devia falar, mas eu vou falar, Gil. Se você for um cara agressivo, como o Evandro sempre foi, depois ele virou bunda mole, e você identificar, cadê a setinha? Se você identificar que o preço tentou voltar, vou pegar 2 exemplos só aqui. Se você começa a falar, está formando pavio, está box verde, volta, box verde, volta, e você identificar um rabicho no Rencão, pode ver, já de triple screen virou só 2. Eu tô com o Rencão e tô com o idiota do Renquim. O double screen agora. Eu tô com o pai e o adolescente temperamental. O pai manda fazer, o adolescente não faz e pirraça. Tá? Então, para não apanhar muito, quando você vê um rabicho no Rencão, isso funciona muito em ações e funciona muito em dólar, que são ativos mais direcionais. Por isso que o índice tem o filtro do meio. Tá? Quando você identifica um pavio e continua na tendência, você... Opa, aqui deu pavio. Beleza, pivô. Aqui deu pavio. Opa, essa aqui é assombrar, tá, vou tentar entrar no pivô. Ah, aqui deu pavio, vou entrar no pivô. Ah, aqui não deu pavio, fica quieto.
perdeu o bonde. E daí ele vai acelerar forte. Então, toda vez que tiver uma briga, e eu sei de gente que cobra R$4.000 para te ensinar a ler pavio de renco. Então, toda vez que você vê uma briga e o preço continua na tendência, cara, você viu que está rolando uma pancadaria. E o vendedor vai levar. Aí você consegue entrar no pivô. É o pivô confirmado. Ou é o pivô com maior taxa de acerto. É o pivô que funciona. Tá? Então, beleza. Agora vamos ao tema, né? Até agora a gente não entrou no tema. Tenho 5 minutos para falar para vocês. Mas introdução de 50 minutos e agora 5 minutos para o conteúdo. Então vamos lá. Vamos lá. Não, tô brincando, não tô com horário cravado, não, mas eu acho que é importante. Vou deixar os boxes todos brancos, até porque se der um pau de coloração, vai ficar 2 boxes brancos. Vamos voltar lá para o meu triple screen. Já vou aproveitar para fazer com o dólar. Aí é o seguinte, 2015 a gente já usava, em 2015 a gente conseguiu parceria com a Nelogic e implementamos a nossa metodologia operacional gratuita, o pai de todos, a origem de tudo na Nelogic. Botão direito, inserir indicador, digita aí 2MV padrão. 2MV padrão. 2MV padrão ele é composto por uma coloração que vai nos boxes. Funciona em gráfico de tempo também, tá? Se você quiser fazer 5, 15, 5,60 diário, funciona também. Só que no renko, por filtrar a volatilidade, a taxa de acerto é muito maior. Tá? O gráfico de renko é o melhor gráfico para usar a nossa metodologia. E vem junto uma média, tá? Insere no gráfico. Detalhe, eu já estou filtrando a volatilidade por 2 tempos ou por 3 tempos gráficos. Se eu usar uma média muito longa, o rencão vai ficar muito lerdo. Às vezes uma semana. Se eu usar uma média muito curta, eu vou ter problema no tempo intermediário ou no idiota do adolescente, do aborrecente, no renquinho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar uma média que, para mim, seja confortável do meio termo. Por quê? Porque o padrão de falha de topo ou padrão de falha de fundo, o M manco ou o W torto, ele vai me dar condição de enxergar um trade de retorno na média. Então, eu tenho que trabalhar com uma média intermediária, nem a curta nem a longa. Aí você pode usar a sua média, tá? Eu gosto de usar a 55 ponderada. O Rotier já usa a 89 aritmética. Tá? Então, eu uso a 55, meus estudos todos são pautados na 55 ponderada. Então, eu vou usar aqui, ó, 55. Ok. Olha que coisa mais linda. Porém, não está ponderado. Então, vou editar, vou deixar aqui até uma espessura mais aparência, uma espessura mais grossa. Vou deixar cinza, tá? Não vou deixar verde. E o parâmetro dela, eu vou usar uma média ponderada. Aí, lembra do tal do senhor Fibonacci? Ó, se o rencão for dar um trade de retorno à média, tá aqui. Se o tempo intermediário me deixar o padrão, essa média vai cair. Tá aqui. E no tempo menor, a média vai vir para cá e eu vou ter uma figura de alta. Ou seja, eu vou ter um trade de retorno à média no tempo intermediário, eu vou ter uma reversão confirmada no início de uma perna de alta do renquinho e eu vou ter uma exaustão do rencão. Tá? Então, se voltar para a média, ó, eu desenho na tela do programinha aqui, ó, se voltar para a média, a nossa média está inclinada para baixo e já tem um filtro direcional na nossa metodologia. Pode ver que a nossa média é colorida, ela muda de cor. Tá? Então, você vai ver que aqui a média vai ficar verde, vai começar a ter um padrão altista até o retorno à média. Tá? E chegou aqui, você pode ter uma reversão
ou uma continuidade do movimento, um teste de fundo, para depois, se for o caso, a gente ter realmente uma reversão confirmada num renco maior. E se isso acontecer, a gente vai ter um outro W aqui e a gente vai ter um canal de alta, um teste de topo aqui. Então, a gente já considere, você vai ver as médias mudando de cor. Tá? Então, metodologia 2MV padrão, um box branco e 2 vermelho. Para venda, opa, vou fazer amarelo. Um box branco e 2 vermelhos. Para venda, um box branco, 2 vermelhos. Para venda, um box branco, 2 vermelho. Venda, 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 venda. E acabou. De preferência, quando a média estiver alinhada e quando os 3 tempos gráficos do índice estiver alinhado. Então, se você começa a vender aqui, ó, um box branco, 2 vermelhos. Se você vender aqui, esse cara aqui já ficou verde e já está querendo fazer um teste de topo. Então, você pode vender aqui e bem na hora que você vendeu aqui, ele fazer um trade de retorno à média. Então, você vai pegar no tempo menor. Então, vender aqui, você já falou, opa, já está, né, meio esticado demais, mas é o primeiro sinal nesse nível de preço do dólar, do 4,15 até o 4,15? Não. 48,20 até 48,60. Que ele já mostrou que aqui os compradores estão segurando. Então, vender dólar agora está muito mais arriscado do que você pegar o início do movimento que começa a partir das médias. Então, de repente, o que é prudente? Ver se isso aqui vai continuar, para essa média se aproximar, ele vai confirmar. A hora que ele voltar para a média, pega esse movimento de novo. Por quê? Porque vai dar tempo desse cara fazer nova mínima, fazer um pivô e vir para baixo, e a média voltar a vender. É sempre assim. O trade começa pelo menor tempo gráfico. O cara que vai denunciar se o preço pode estar revertendo ou não é o pequenininho. Só que você não pode operar o pequenininho. O pequenininho é o alerta. É que nem dispositivo de segurança. Pô, tocou um alerta. Se você não tem câmera, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir lá ver se aconteceu alguma coisa. Então, aonde você vai ver se aconteceu alguma coisa diferente? No tempo do meio. Tá? Então, vamos voltar para o índice. Qualquer dúvida aí, coloca no chat que a gente já está encerrando. Ou chama o Gil e o Denis lá nas lives todo dia de manhã. O pessoal acho que está atento aí, Evandro. Agora chegou a parte mais interessante, né, mais prática aí, que mostra o box branco, que é o ponto de entrada. Mas olha só, no próprio gráfico aí do índice dá para ver que tem. Olha o gráfico da direita aí, que é o renco menor. Olha quanto box branco tem aí, ó. Tem vários. A gente ó, 100R divide por 3, 35R divide por 3, 13R, 12R, qual é o 15R? 15 vai dar 45, 12 dá 36. Qual é o 15R? Acho que era o 15. O 15R que é o que a gente está operando no índice lá, na live da manhã, a gente está falando bastante de 15, 18. Eu só queria chamar atenção por isso, olha só quantos box brancos tem aí, em qual eu vou entrar, né? Então, de repente, a média, tem a coloração da média, que faz parte do indicador 2MV padrão, que está disponível na plataforma, né? Então, e você enxergando os 3 tempos entre aspas, né? Os 3 rencos diferentes aí, fazendo esse triple screen, você consegue ter uma noção melhor do que está acontecendo, para que lado o ativo está se dirigindo, sem ficar, às vezes, olhando só aquele ruído, né? Porque olhando um tempo de 15R, ele é óbvio que é muito mais ruidoso do que o 35, muito mais ruidoso do que o 100R, né? E às vezes a gente fala, ih, agora tá voltando tudo. A hora que eu vou olhar no 35, é só um pivôzinho. A hora que eu vou olhar no 100R, não tá acontecendo nada, é só um box, é um rabicho, que nem o Evandro mostrou, né? É isso aí. Ó. Eu peguei esse trade, tá? Ainda mandei para Beatriz. Se ela não tiver aí, o nome dela está sendo citado. Não só peguei, como printei e mandei para ela. Tá? Ó. Olha aqui. Vamos lá. O Evandro falou para mim que rabicho do rencão, a volta, se der padrão, eu tenho oportunidade. Está aqui a primeira seta, para pegar o fechamento do dado. Beleza? Está aqui.
primeira leitura. Então, é esse cara aqui. Aí, olha o box branco e verde aqui. Deu o trade. Do segundo até aqui, 500 pontos. Tá aí. Visual. Né? Neste renco. Se mudar o renco, se mudar o renco, ó. Segundo box aqui. Nem tomou muito calor aqui. Ó o map aqui, ó. Ó o map, ó o main aqui, ó. Você comprou aqui, chegou a andar 175 pontos para trás. Entregou 500. Olha o 3 para 1 aí. Evandro, dá para tirar muita lição disso aí. Olha só. Tem muita gente que falou outro dia para mim, uma pessoa pergunta para mim assim, mas MapMan, o estudo de MapMan só dá para fazer no robô? Não. Dá para fazer aí, ó, no 2MV padrão, que está aí gratuito. Não precisa pagar nada para usar esse indicador. Basta saber que o box branco é a entrada. Se você achou que aquele box branco seria uma entrada que você faria, faça a medição de MAP, de máxima exposição positiva, faça uma medição de MAN, que é a máxima exposição negativa. Tem vídeos lá no nosso canal explicando sobre isso. E aí você consegue saber quantos pontos vale a pena buscar, quantos pontos vale a pena colocar de stop, porque, Evandro, você acabou de medir uma máxima exposição negativa e deu 170 pontos, mais ou menos, é isso? 175 e buscou os 500 de alta. Agora, imagina o cara que está colocando um stopzinho ali de 70 pontos, de 100 pontos, o que aconteceu? Tomou uma violinada, né? Tomou um stop... Tomou uma violinada, ou ele está atento na sombra, está atento na entrada do meio e está refinando a entrada pelo rinquinho. Então, ó, aqui é a sombra, aqui é o alvo. Aquele trade lá aconteceu mais ou menos aqui no meio. Mas agora, olha ó, quantas oportunidades deu, tá, de pegar no rompimento do pivô. Então, assim, rompimento do pivô ou um box 2, teve um balancinho de 200 e poucos pontos aqui. Tá? Mas qual que é a informação mais importante? Que você não venda. Tá? Por quê? Qual que é a cor da média? Simples assim. A cor da média é verde. Você está no gráfico pequenininho procurando refinar o stop ou refinar o ponto de entrada, mas você sabe que ele não é um gráfico confiável. Porém, daqui até aqui, são 780 pontos. É o risco que você paga de operar dentro do ruído. Tá? Eu não gosto. Eu gosto de operar no tempo intermediário. Mas, basicamente, o que eu quero mostrar aqui? Que isso aqui é o trade da sombra do 100R. Aqui, ó, a partir do dia 17 de março, a média está verde. Falando para você, procure operacionar comprado. Só que você, por experiência, fala, cara, mas já está muito esticado. E os meninos falam isso na live. E eu dando alvo para cima. Os meninos falam lá, se está muito esticado, o Evandro já deu a dica de ouro. Que padrão que você tem que procurar no rencão? Pavio de 1,5 a 2 para 1. Fez aqui um pavio de 1,5, bateu perto do 2 e voltou, se prepara para pegar o box branco e verde, do tempo menor. Aí, tá aqui, foi o exemplo que a gente usou. Aqui, beleza, foi. E aqui é para refinar o balanço. Porém, os 3 tempos, a média está verde. Então, toda vez que o tempo menor vir para baixo, ignore a venda. Dá para vender exaustão contra a tendência? Dá, eu faço isso. Mas para você que está iniciando, para você que quer seguir a metodologia, ignore a venda. Nem que caia a 800 pontos, ignore a venda. Espere a média virar vermelha e a gente entrar no tempo menor, em padrão de baixa, com a média vendida, porque daí você vai ter um trade de retorno à média do tempo intermediário. E você pode ter um retorno da média do tempo grande. E se isso acontecer, nós estamos falando de 4 mil pontos, 5 mil pontos. Mas você sempre vai operar pivô de baixa com a média vendida, porque aí você sabe que é um trade de retorno à média. É um trade de tendência de baixa. Esse cara vai ter que entrar com a média vendida, que vai acontecer quando esse cara vir fazer o teste da média. Então, esse cara, voltando para a média, esse cara está num pivô de baixo, está num teste de fundo. E esse cara já vai estar num baita canalzão com média vermelha, com tudo de baixo.
Se você seguir isso direitinho, com essa dica aqui do Renko Maior, buscando se posicionar no fechamento do W do tempo intermediário, você vai ter mais de 70% de acerto. Te garanto. Se não tiver, a gente opera junto. Tá? Eu ensino a operar junto. A gente marca uma live ao vivo, conta demo, a gente vai visualizar isso ao vivo. Encerrei o padrão. Se eu esqueci alguma coisa, Gil, vamos dar uma passadinha. Não, perfeito, Evandro. Uma aula assim, ó, é uma aula que a gente já fazia isso lá em 2014, 2015, e ela se mantém super atual, né? Seja para dólar, seja para índice. Tinha alguém perguntando aqui, como é que fica no dólar? O Evandro estava mostrando o dólar até agora há pouco. Ele mostrou o dólar, mostrou o índice. Talvez mudou de gráfico, você nem percebeu aí, mas serve esse mesmo racional para tudo, né, Evandro? Deixa só eu explicar o trade da Beatriz, que eu marquei a seta aqui. Ó, eu marquei a seta aqui e o tempo menor deu 2 trades e eu peguei os dois. Inclusive, sacaneei o Rotier. O Rotier estava querendo vender, foi o Rotier. Saí da venda e comprei. Tá? Isso aqui, ó. Esse cara esticadão, pavio, esticadão, voando, rumo à lua. O tempo intermediário voltou para a média. Voltou para a média, segunda setinha, pavio. Box branco e verde, pegou esse trade. Beleza, foi esse trade. Olha quanto ele entregou. Foi embora. Foi isso aqui tudo. Aqui não voltou para a média, não teve força. Aqui voltou para a média. Só que a gente tem uma outra ferramenta que chama 2MV Volatilidade e esse cara enroscou na meiuca. A gente vai falar disso lá na frente. Cara, quando ele voltou, deixou o pavio aqui e deixou esse pavio aqui, começou a balançar, eu falei, quer saber? Tá segurando na meiuca, não tá com força de voltar para a média. Comprei, fui até o fechamento do pregão. Fui até quase o 120, eu saí lá no 930. Tá? É a mesma técnica. Retorno à média, continuidade de tendência. Voltou para a média, tendência. Se o tempo menor, se o nosso adolescente não está tendo força, fazer um pivô de baixo, para que você quer vender? Tenha paciência de esperar, mas caiu 800 pontos. Caiu, eu desci vendido. Pequenininho. Mas eu esperei pacientemente um padrão para comprar. Ainda falei, eu não quero vender, eu quero comprar. E aonde está o pavio? Onde está o padrão de novo? Pavio. Pavio aqui de tendência, pivô de alta e continuou. Então a metodologia está aí de graça para vocês. Essa live vocês vão ter que rever umas 4, 5, 6 vezes. Manda para os amigos. Porque sem mentira nenhuma. É uma aula que muitos professores vão te cobrar mais alguns milhares de reais e eles não dominam o que eles estão falando para vocês. Alguns dominam, eu conheço, tá? Não tô, tem bons professores. Eu conheço uns 5 ou 6. Mas, assim, eu tenho certeza que o que o 2MV ensina desde 2015 funciona na prática. Então, é isso, Gil. Encerra. Evandro, eu deixa eu comentar uma coisa, eu vou precisar da sua ajuda aqui para responder. Só vou fechar meu mic que está rolando a música da igreja. Não, pode deixar que não tem problema, não. Está bem baixinho, quase não dá para ouvir. O seguinte, isso é uma, vamos chamar assim, de tecnologia, né? Uma metodologia que a gente tem aí há muitos anos. Dá para fazer isso visual, dá para utilizar isso no Profit, dá para utilizar isso no Vector para quem opera criptomoedas. Por quê? Porque o 2MV padrão está lá disponível já na plataforma Vector aí da Anelógica, né? Dá para usar. Aliás, em cripto, tem gente que opera cripto aí, está falando que os movimentos são até mais fáceis aí, né? Menos ruidosos, então de repente vai funcionar com uma taxa de acerto até melhor. E diria o seguinte, mas eu estou achando muito difícil ter que conciliar tudo isso, é muita coisa, eu queria alguma coisa mais filtrada, beleza, existe uma evolução de tudo isso, que é o 2MV Force. Aí sim, o 2MV Force é um indicador que você pode contratar. Existe também um robô que você pode contratar para que ele envie as ordens automaticamente para você. Para saber mais sobre isso, no nosso site que está embaixo da tela, 2mvforce.com.br, tá bom?
Evandro, vamos para as perguntas aqui. Algumas perguntas aqui. Vamos tentar ser rapidinho nessas perguntas aqui. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Ó. Tem 2 pessoas perguntando qual seria um triplo screen para o dólar, ou seja, quais seriam os rencos aí? É a pergunta do Sérgio e a pergunta também do... Deixa eu ver quem mais perguntou isso. Acho que é o Sérgio mesmo. Aqui, ó. É o Edmilson. O Edmilson e o Sérgio. Então, quais seriam os 3 rencos que você utilizaria para um triple screen no dólar? Acabei de escrever aí. 60R, 20R e 10R. Perfeito. Eu que não vi aqui. Desculpa, Evandro. Estou vendo outras perguntas para cima e olhei lá para baixo. Na verdade, 100, 35 e 15. Tá, perfeito. Ótimo. O Wellington está perguntando o seguinte... Evandro, se não quiser considerar ruído somente rencão e intermediário, acho que sim, né? Mas a questão é tamanho de stop, né? Tamanho de alvo e tamanho de stop que você vai ter que regular com isso. Mas acho que faz todo sentido. Faz sentido, Evandro? Faz todo sentido. É o que eu faço. Eu não olho mais ruído. Eu vou atrás eu prefiro operar com uma mão menor. Eu prefiro ficar 2, 3, 4 horas numa operação, mas quando eu acerto a leitura, eu pego o movimento inteiro. No final do mês eu tenho menos custos envolvido, menos corretagem, menos estresse, vou ter menos ataque cardíaco e vou manter a mesma meta. Então, para que eu vou operar 20, 30, 40 contratos por trade no day trade, se eu posso pegar os mesmos 1.000 pontos com 5 contratos? Vou fazer R$1.000 do mesmo jeito no final do dia, ou um dia eu não faço 1.000, faço 200, 200, 200, mas no fechamento do mês, entre custas de stop e tudo de operar mais pesado, basicamente vai ficar elas por elas. Se você pegar o financeiro, vai dar uma diferença de 10%, nem isso, no financeiro. Tá, eu prefiro operar. Ó, 2MV padrão e a evolução do 2MV padrão. Vou colocar aqui, ó, o force no perfil 2MV padrão. Deixa eu ó, o Gil falou... Só fazer um adendo para o pessoal entender, porque as coisas têm um nome parecido, o mesmo nome praticamente, mas são coisas diferentes. 2MV padrão é um indicador gratuito que está na plataforma Profit de todo mundo aí, tá? 2MV Force é um indicador mais filtrado, mais complexo no sentido de tem muito mais informação dentro dele, e é um indicador contratável, ou seja, você contrata para você poder utilizar, tá? Dentro deste indicador 2MV Force, existem vários perfis ali, ó. O Evandro está mostrando aí na tela. Perfil padrão, conservador, agressivo, scalper, né? Tem todos esses perfis aí dentro. Então, um dos perfis que existe dentro do 2MV Force é o 2MV padrão, que tem a ver com o indicador 2MV padrão, certo, Evandro? Aí, ó, estou usando a coloração do 2MV padrão. E com um detalhe, com uma vantagem. Se você for pegar o ponto de entrada do box branco no Force usando o perfil padrão, ele já está regulado para fazer a entrada a partir do box branco. Você não tem que ficar esperando um branco, 2 ou 3 verdes para fazer a entrada de compra, um branco, 2, 3 vermelhos para fazer a entrada de venda. Não precisa, porque no Force a gente já ajustou isso para que a entrada ocorra no box branco. Tá? Então, se você for pegar e medir os níveis de preço ali, você vai ver que um box e 2 brancos do indicador nativo já corresponde ao box branco do Force. Tá certo? Aí na tela. Isso aí, ó. Olha lá. Olha o que o Evandro está mostrando aí. Olha o ponto aí. Deixa eu ampliar minha tela, que senão não consigo enxergar. 118,670. O box branco do Force coincidindo com um branco e 2 coloridos do indicador nativo. Tá Primeira certo? evolução que a gente consegue ver para operar o mesmo padrão. Primeiro, a gente tem um histograma que mede a força e mede a tendência. A gente tem um alinhamento, né, de força e tendência. Outra, olha o stop aqui, o box cinza. Cadê? Sumiu a linha aqui. Ó. Acho que é mais fácil você colocar a linha aqui. Tá? Stop abaixo do box cinza. Tá? Então, ele já... Ó, o box cinza está aqui, stopzinho pode vir abaixo ou até nele aqui, para considerar os 3 boxes. Tá? Então, fica no visual. Você sabe que você vai correndo o teu stop, se quiser, atrás do box cinza.
Tá? Então, a gente tem aqui, ó, se você comprar no rompimento, 1, 2, 3. Comprar no branco, considera 3. Então, visualmente é muito simples. Acho que é isso, né, Gil? Não, eu vi uma pergunta ali do Wilker. Esta semana o índice não andou muito. Caraca, que índice que você está falando? Cara, você tá em qual planeta, Wilker? Vamos lá. Ele tá usando 25R, tá, Evandro? Mas mesmo assim, põe no 25R aí pra gente ver. Essa semana, porra. Essa semana são 5 dias. 1, 2, 3, 4, 5. Não andou muito. A gente andou 7.000 pontos. Muita coisa. Eu não entendi muito bem a sua pergunta, Wilker. Ou se for essa semana a partir de segunda, hoje é quinta. Quinta, quarta, terça, segunda, terça. Ó, daqui até aqui, essa semana, deu 3.000 pontos. Talvez a pergunta dele é a seguinte, talvez, vou tentar interpretar a pergunta aqui, né? Dentro do intradiário, dentro de um renco, por exemplo, de um 15R, um 18R, ele ficou mais errático. Mas por que ele está errático? Porque ele já vem subindo há muito tempo, e aí chega em pontos ali onde poderia sentir uma resistência, aí manda um pouquinho mais para cima, volta um pouquinho. Então, talvez esses movimentos no intraday, dentro de um renco menor, pode ficar um pouco mais errático, tá? Mas existem aí formas da gente filtrar, como a gente fala nas lives da parte da manhã, sobre o 2MV Force. Existem formas de filtrar isso que o Evandro acabou de desenhar aí, olha, pela média do 2MV padrão, que está verde, não deveria fazer venda nenhuma, tá vendo? Então, são leituras diferentes ali, mas que existem essas possibilidades, tá? Deixa eu fazer. Então, se ele usa o 25R, eu vou entender que o 25R, só para encerrar a live, é o tempo dele. Por aqui no padrão. Então, vamos entender que o 25R é o tempo do meio. É isso? Input, 25R. Beleza, está aqui. Vamos dividir 7, 14, 16, 8R, 9, 8R. É o ruído. E 25 vezes 3, 75? Isso. Costuma ser. Se não mudou... Aí. É que nem né, segunda-feira. Né? Normalmente começa depois do domingo. Geralmente. Ó. Beleza. Seta tá aqui, seta tá aqui. Ó. Olha o rabicho. Vou pegar aqui, né? Tá aqui o nível de preço. Ó. Rabicho mais em cima. Tudo trade de retorno na média. O pequenininho você desconsidera. A média apagou, chegou a ficar vermelho. O pequeno você desconsidera. Voltou para a média está verde. Olha a compra que deu. Eu fiz essa compra. Olha o tal do W torto com confirmação. Ó. W voltou para a média, pivô de alta, explodiu, seguiu a tendência. Todo esse movimento aqui é o canal de baixa do adolescente. Voltou para a média, explodiu. Voltou para a média e explodiu. Então, a metodologia para o índice, ela é alinhada em 3 tempos gráficos para a gente ter o alinhamento. Não adianta você operar só o 25R e não olhar mais nada. Tá? Aí vira robô. Faz um gerenciamento financeiro, eu topo perder tanto e toco o pau. Agora, para operar na mão, aí. Ó. O que eu posso esperar para amanhã? Se ele abrir em gap, voltar para a média. Se não tiver reversão de tendência, igual fez aqui, ó. Eu posso esperar voltar para a média. Evandro. Se voltar para a média, o tempo menor está em canal de baixa. Aí, beleza. A média não devolver a cor, ficar verde, voltar para a média e fizer o padrão de falha de fundo com pivô de alta e a média virou verde, aqui está habilitado a voltar para compra. Não me importa se vai ser o rompimento dos 120 mil. Tudo começa pela região de briga. Tudo começa pelo retorno do trade próximo da média. Tudo começa por um padrão de falha de fundo ou falha de tudo. Desconsidera o adolescente. É isso.
Evandro, 1h30 de live, Jesus. Cara, então, isso é um 2 minutinhos, 2 minutos, mas tem que ser rápido aí, hein, Evandro? Senão o Santana Júnior não vai conseguir dormir hoje, cara. Senão ele vai morrer de curiosidade e vai conseguir dormir, que ele quer ver isso em ações. Põe um papel aí. Vamos dar uma olhada Fala no papel que eu quero o aí. papel que ele gosta. Aquele que você quiser. Põe aquele que você quiser. Põe Não, Petro fala o que ele aí. gosta. Eu gosto de Petro. Eu Põe gosto de Petro. Itaú. Vamos ver Petro. Vamos ver Petro. Vamos pro Magalu, que hoje andou aqui no idiota. Então põe Magalu. Põe Magalu na tela. Depois a gente põe Petro, para fechar. Eita, tem até posição aqui, deixa eu... Olha, eu tô comprado de Magalu. Vamos pôr MGLU. Deixa eu pôr tudo em conta demo aqui, senão vai ficar todas as minhas posições aparecendo. Peraí. Tudo em conta demo aqui. Você vê que a gente opera. Tá, Magalu. Ó. Vamos fazer o quê? Vamos usar 60-20, vamos lá, 60R, 20R, Magalu é volátil pra caramba, não dá, tem que ser tempo maior. 100R. Vamos usar o mesmo do índice, 35R e 15R. Ó, Magalu, claramente em tendência de baixo. Tá? Claramente tendência de baixo, envergada para baixo. Porém, hoje fez um trade de retorno à média. Deu compra? Difícil comprar ali. Comprei porque eu dei sorte. Agora, se voltar para a média virar e fizer um padrão aqui, ou de repente volta aqui, faz aquele padrãozinho, essa região pode ser que eu tenha o quê? Um testezinho de retração de Fibonacci. Para depois a média começar a virar e voltar para a média, para esse cara aqui entrar em canal de alta. Galera, isso é alinhamento de fractais. Aí esse cara aqui entra em tendência de alta, esse cara aqui testa a retração de Fibo, quando ele voltar para o suporte da média, pode ser que esse cara teste a média. Esse cara dá uma pensadinha aqui, volta para a média aqui, e esse cara vai entrar em perna de alta. Pessoal, bem assim. Claro, hein? Bem claro. Não é call. Não somos analistas, não sabemos se Magalu vai subir ou não, mas analisando se subir, ele pode fazer esse movimento nos 3 tempos de renco aí, tá? Mas se cair também, vai também fazer 3 movimentos contrários aí, né, para baixo nos 3 rencos diferentes também. Porém, Magalu está em tendência de baixo. Perfeito. Não estamos falando que você tem que comprar, estamos mostrando como você analisar o gráfico. Vamos para Petro 4, que hoje foi a que estourou no movimento. Por isso que eu citei a Beatriz, que eu estava mostrando para ela justamente esse movimento na correlação. Ó, vamos lá. Petrobras, vou usar o mesmo tempo do índice, tá? Não vou nem mudar, não. Eu sei que um ativo menos volátil é bem pesado, mas tá bom. Ó, esse aqui tem, ó. Figura de fundo, voltou para a tendência, superou a média. É aquele exemplo da Magalu. Só que eu já tenho o renco grande em tendência de alta. O renco grande voltou para a média. Tá? Aí, ó, o intermediário tentou segurar na média para tentar mandar um pivô de baixa. Já superou. O pequeno já está entrando em canal de alta também. E a média já voltou a ficar verde. E aqui, ó, está começando a ficar verde. Então, se ele testar topo aqui, esse cara vai testar topo aqui, vai ficar tudo verde de novo. Alinhou pelas cores, tudo de novo para alta. Vai continuar subindo Petro? Não sei. Tá? Porém, Petro está em alta. Não tem o que falar. Tá? Petro está em alta. É isso. Dica para todo mundo aí, né? É claro que não vai ser numa live aqui de 1 hora e meia que vocês vão conseguir pegar tudo isso aqui. Como o Evandro já falou, tem que assistir mais vezes. E mais do que isso, né? Tem que começar a treinar o olho no gráfico. Então, coloca aí 3 telas ou 2 telas, né? E vai acompanhando. Porque senão a gente fica viciado tudo num único renco, num único tempo gráfico e não enxerga o que um tempo maior está fazendo, né? Às vezes o tempo maior a gente consegue entender o porquê do tempo menor está fazendo aquilo que está fazendo, né?
Então, coloca no gráfico, vai acompanhando durante semanas aí, isso vai clareando a forma de vocês enxergarem os movimentos. Certinho, Evandro? Mais alguma coisa por hoje? Não, basicamente, trabalhar com 3 tempos gráficos, os trades clássicos, falha de topo, falha de fundo, retorno à média. O preço fez falha de fundo, retornou à média no meio, continuidade da tendência no tempo grande. O tempo falhou o fundo, perdeu a média e o tempo menor já está em canal de baixa, o tempo maior, falha de topo, vai ter um trade de retorno à média. Basicamente, é só isso. Perfeito, maravilha. Pessoal, então agradecemos. Aulinha grátis para a galera e vamos embora, né? E chega, né? Toda quinta-feira, tá? Assinem, que eu digo assim, clica no sininho aí para que vocês sejam notificados toda vez que a gente tem uma live, toda vez que a gente tem um vídeo novo no nosso canal. Aí vocês não perdem nada, ficam sempre atentos aí. Toda quinta-feira a gente está começando um projeto, já começamos semana passada, hoje é a segunda quinta-feira que a gente faz uma live com conteúdos técnicos, né, com conteúdos para que a gente possa aprender um pouco mais, disseminar um pouco mais dos conhecimentos, e acompanhem, indiquem aí para os amigos, né, envie o link aí desse vídeo aí para aquele amigo seu que está viciado num tempo gráfico único, né, e não está enxergando o contexto todo, aproveita e divulga a informação. Beleza? Evandro, vamos nessa? Amanhã, daqui a pouquinho, hein? Só descansar um pouco, daqui a pouco a gente já tem live de novo aí, às 8 horas da manhã, para a gente se preparar para sexta-feira. Amanhã já é sexta-feira para acabar a semana, fechar a semana com tudo que tem direito aí. Certinho? Só para a galera entender que day trade não é fácil, que tem que estudar muito, a gente está sentado nessa cadeira aqui desde as 6h30 da manhã. Tá? Sem tomar banho, praticamente estudando o dia inteiro, dando aula, grupo de estudo, estamos aqui compartilhando conhecimento, só que a gente não faz isso há um mês, a gente faz isso há 7 anos. É isso aí. Então, tem que ter um pouquinho de dedicação, né? Talvez vocês não precisem de 7 anos, não. Talvez muito menos. Por quê? Porque é muita coisa que a gente bateu cabeça e apanhou nesses 7 anos, a gente está passando para vocês da maneira mais fácil aí, né? Não precisa passar por tudo que a gente passou, né? Mas como que é o nome do rapaz que está ansioso por treinamento? Ixi, esqueci o nome aqui. Deixa eu ver aí ele vai ver o que são 7 anos em 2 aulas. Saulo vai enxergar 7 anos em 2 aulas do Evandro aí. Boa. Vai enxergar 7 anos em 2 aulas e falar, tá vendo esses 7 anos que você está aqui? Você já devia saber, porque aqui é daqui para frente. Aí vai endoidar. Quem quiser economizar 7 anos aí também, ó, 2mv.com.br, aproveita lá, ainda tem mais algumas vagas. O treinamento não é um treinamento para 200, 300 pessoas, não. São vagas bem limitadas, porque é meio forma de mentoria, né? Para a gente poder conversar ali ao vivo, né? Não são aulas gravadas, nada disso, é um treinamento ao vivo mesmo, que a gente bate um papo com as pessoas. Quem quiser aproveitar, tá aí, 2mv.com.br. Galera, valeu, vamos encerrar. Obrigado para quem teve paciência de aguentar a gente. E fala para os amigos ver o vídeo aí, que acho que vai ajudar muita gente a continuar estudando. É isso. Fui. Beleza, pessoal. Um abraço a todos, bom descanso. E amanhã às 8 horas a gente está de novo na nossa live aí. Até mais.